Seguimos com Liberdade de Opinião e vamos para Brasília para falar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, muito bom dia. Bom dia, Kenzo. Vamos aos temas de hoje. Vamos lá. Alexandre, o presidente Jair Bolsonaro comemorou 66 anos nesse domingo. Ele encontrou apoiadores no Palácio da Alvorada, cortou bolo, discursou. Bolsonaro voltou a criticar governadores e prefeitos por medidas restritivas e disse que eles estão esticando a corda. Vamos ver. Ontem com as Forças Armadas, pela democracia e pela liberdade. É isso aí. Enquanto com o povo. Enquanto com o povo. Estão esticando a corda. Faço qualquer coisa pelo meu povo. Esse qualquer coisa é o que está na nossa Constituição, nossa democracia e nosso direito de ir e vir. Enquanto eu for presidente, porque só Deus me tira daqui. Agora que o povo mais pede para mim, então é que eu vou eu quero trabalhar. Alexandre, como é que você avalia as declarações do presidente Jair Bolsonaro aí? O que ele quis dizer quando ele fala esticando a corda? Bom, em primeiro lugar, o povo é que foi ao encontro do presidente. Não foi o presidente, foi ao encontro do povo. O povo foi lá para fora. Eu nunca vi isso em 45 anos de Brasília, num aniversário de presidente. Uma multidão lá fora gritando, chamando por ele. Ele pegou na mão da primeira-dama e foram lá. Tinha um bolo já esperando. E na hora que ele falou que mais o povo pede a trabalhar, a multidão explodiu. Eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. Eu acho que ele disse isso porque na véspera ele foi lá numa favela, a favela do Chaparral, lá em Taguatinga, onde o governador não chega porque, aliás, ontem o governador estava cercado em casa, né, pelas pessoas que querem trabalhar. Né? Então a gente fica... um povo que pede para trabalhar é uma coisa emocionante. Né? Esse esticar a corda, os prefeitos vêm dizendo também, os prefeitos estão muito incomodados com as atitudes dos governadores, porque a intenção do Supremo, em 15 de abril do ano passado, quando disse que a preferência de administração é de governadores e prefeitos, é que o prefeito é a principal preferência. Né? Felizmente, sábado eu notei, tive aí um diálogo aí de quase 2 horas em que prefeitos estiveram presentes, prefeitos do Paraná, e está havendo uma mudança muito grande entre os prefeitos, felizmente. Né? Isso vai significar também uma mudança na visão do tratamento da doença, né? Enfim, vamos começar a tratar a doença. E foi essa a intenção, né? Faço tudo pelo meu povo, tudo que estiver na Constituição. Tudo que estiver na Constituição significa dentro da lei, da ordem. Agora, Alexandre, nós estamos aí à beira de uma crise institucional provocada pelo embate ali entre o presidente e governadores? Eu acho que a campanha midiática, né, põe muita lenha na fogueira, né? Entusiasmando governadores e tal. Né? Há um entrechoque, sim, entre presidente e governadores. Mas eu não creio que... A gente poderia chamar de crise se houvesse um impasse. Mas impasse não há. É uma luta política por causa da eleição do ano que vem. A eleição do ano que vem é que está atrapalhando o combate a esse vírus, a esse maldito vírus. Né? Vou repetir, se despolitizasse, se tratasse dentro da medicina, né, sem preconceitos ideológicos ou político-eleitorais, o resultado seria outro. Agora, Alexandre, solicitar medidas restritivas ali até o extremo do lockdown é uma medida que viola a liberdade e o direito também de ir e vir em um contexto de pandemia com o qual nós estamos vivendo aqui no nosso país? Sem dúvida, basta ler a Constituição, né? Está escrito aqui, o artigo 5º e artigo 6º da Constituição. Direitos e garantias individuais e direitos e garantias sociais. Estão inscritas aqui. Elas só podem ser suspensas se houver estado de sítio ou estado de defesa. Né? Lá vai do artigo 136 ao 139, se não me engano, da Constituição, que diz quais são as atividades previstas na Constituição, os direitos que podem ser suspensos temporariamente.
por iniciativa do presidente, com aprovação ouvida do Congresso Nacional. Né? Mas aí é outra coisa. Então, é uma questão constitucional. Um decreto de governador não pode se sobrepor a uma cláusula pétrea da Constituição, como são os artigos 5º e 6º. Né? Que só podem, como eu disse, só a própria Constituição pode suspender os direitos dos artigos 5 e 6 da Constituição e não um decreto do governador que está num nível abaixo. Alexandre, vamos falar sobre os medicamentos do kit de intubação, que também foi assunto desde o final da semana passada ali, porque medidas publicadas pela Anvisa podem dar fôlego de alguns dias no abastecimento dos medicamentos que são chamados de kit intubação, que estão com estoques baixos em diversas regiões do Brasil. A agência afirma que, com essas medidas, os fabricantes vão conseguir antecipar em 7 dias a distribuição e, assim, melhorar o abastecimento de hospitais já nos próximos dias. Para facilitar a importação dos insumos, o Ministério das Relações Exteriores tem mantido contato também com as empresas no exterior. Alexandre, na sua avaliação, por que o sistema de saúde brasileiro chegou a essa situação em relação aos insumos que compõem esse kit intubação? Por teimosia ante as evidências da realidade da medicina. Né? Nós começamos por trás, nós começamos abrindo cova. O que é isso? Depois nós começamos comprando ventiladores, etc. Tudo bem, a gente não conhecia a doença, agora a gente conhece. Né? Então, qualquer doença tem que ser tratada no início. Né? A sabedoria popular diz, mata-se o mal pela raiz. Né? Não é absolutamente 100% de resultado, mas é a diminuição da necessidade de intubação. A necessidade de intubação já é o caminho final, em que a gente fica torcendo pela sobrevivência das pessoas. Né? Muitos até exageram aí, falando em 60%, 70% de morte, eu acho que é o inverso, né? Não é isso, é 60%, 70% de sobrevivência, felizmente. Né? A gente tem que torcer pela vida e fazer tudo pela vida. Então, eu vi as resoluções da Anvisa, são várias, né? Autorizando maior rapidez para importação desses insumos. Eu vejo aqui, né, agora mesmo estava vendo o que está acontecendo a partir de hoje. Né, a partir de hoje, são 1.000 cilindros de oxigênio entregues em Rondônia, Acre, Rio Grande do Norte, Ceará, Estados do Sul. Né, mas é já para gente necessitada. Já para a gente necessitar. Tem uma boa notícia, só para dar esperança. Né? Eu estive vendo na Anvisa aquela experiência que eu citei aqui semana passada, lá no Amazonas, 12 hospitais, 590 pacientes, e fizeram duplo cego, né? Mais ou menos metade recebeu placebo, mais ou menos metade de um bloqueador androgênico para tratamento de câncer de próstata, não está na bula, que é para tratar a Covid, e deu 92% de resultado. Aí fui ver na Anvisa. Como é que estão encarando isso? Já tiveram 2 reuniões a respeito e agora, para uma terceira reunião, virem todos os documentos necessários para que a Anvisa dê uma posição a respeito disso. Isso é tratamento já para quem está precisando de oxigênio, que está na ventilação mecânica. Né? Então, a medicina brasileira merece aplausos, porque não ficou encolhida, não ficou assustada, não ficou intimidada por campanhas ideológicas, não ficou, né? Foi em frente, está estudando, está trabalhando e está obtendo resultados. Alexandre, vamos falar agora da Lei de Segurança Nacional, porque um grupo de 7 juristas encaminhou ao ministro Gilmar Mendes, do STF, uma análise sobre a Lei de Segurança Nacional, que é questionada em uma ação que foi apresentada à corte pelo partido PSB. Né? Para os juristas, o artigo deve ser interpretado para proteger as instituições do país sem retirar a liberdade de expressão. Casos recentes reacenderam essa discussão. Na última semana, 5 manifestantes foram detidos após estenderem uma faixa com ofensas ao presidente Bolsonaro. Temos também o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, que teve um inquérito aberto por crime contra a honra de Bolsonaro após chamá-lo de ladrão. Outro caso também recente é do deputado Daniel Silveira, que fez ataques ao Supremo Tribunal Federal. Alexandre, qual é a sua avaliação sobre esses casos? Há excesso por parte do governo e na abertura também de inquéritos pelo uso da Lei de Segurança Nacional? Bom, o Ciro Gomes tem respondido a muitos processos aí nessa área, né, por
por ofensas, injúria, difamação, calúnia, essas coisas. Mas eu acho que a Lei de Segurança Nacional tem que ser examinada não é pelo Supremo, é pelo Congresso Nacional, para saber se ela é atual ou não é. Ou ela já é, como é que disse o ministro Lewandowski, algo arcaico, assim, arqueológico, né? Com isso ele ficaria, num Supremo normal, ele já ficaria impedido de votar a respeito desse assunto, mas enfim, num Supremo normal. Mas aí, para saber, é o Congresso Nacional que decide, né, revogar a lei ou alterar a lei, ou saber se a Constituição tem medidas suficientes para a garantia do Estado, Estado de defesa, Estado... Está lá no artigo 136, vai até o 142, por aí, né, naquele capítulo de defesa do Estado brasileiro. Talvez ela esteja mesmo fora de época, e eu diria que o Código Penal, o velho Código Penal, que já tem 80 anos, está bem atual, né, calúnia, injúria e difamação. Chama alguém de assassino, de homicida, né? E ele não é, está atribuindo a ele um crime, aí é processo, danos morais, prisão, está lá, está tudo previsto na Constituição, no Código Penal e depois no Código de Processo Penal. Talvez não seja necessário nesses casos aí. Agora, você citou quem usou o deputado. O deputado é uma aberração, mais uma aberração. O artigo 53 diz que ele é inviolável para qualquer tipo de opinião, mas ele está preso até agora. Assim como o artigo 220 diz que não haverá censura e que é garantida a liberdade de expressão, e tem jornalista preso. Então, tem casos sui generis que os estudantes de direito certamente vão tentar entender. Pobre dos professores que tentarem explicar isso, o que está acontecendo nesse momento. Mas sim, talvez isso o julgamento é do Congresso. O Congresso é que deveria se debruçar, quando tiver tempo, né? Agora tem outras prioridades, sobre a Lei de Segurança Nacional, se ela se adapta a um país democrático, ou se o Estado brasileiro ainda precisa de algumas medidas assim mais rígidas que, de certa forma, atingem o artigo 220 da Constituição, não haverá censura, e outros direitos previstos no artigo 5º da Constituição. Alexandre, por uma possível inércia e omissão na execução das políticas públicas de saúde no combate à Covid-19, o subprocurador-geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, solicitou o afastamento temporário do presidente Jair Bolsonaro e também fez um pedido ali para busca, né, para suspender também as funções administrativas dos ministros da Saúde, da Casa Civil, da Economia e de demais integrantes do governo federal identificados como responsáveis pela situação emergencial no atendimento público de saúde da população brasileira. Alexandre, como é que você avalia esse pedido que foi feito pelo subprocurador? O governo federal ali tem, nesse momento, uma situação política fragilizada por causa do aumento expressivo de internações e mortes causadas pela Covid-19 e pela falta também de insumos para o tratamento da doença? Vai ter a menor chance, né? O subprocurador ganhou seu momento de notícia, de ser notícia. Ele é subprocurador, portanto, estudou direito. Ele está lá num tribunal que não faz parte do judiciário. É só para esclarecer muita gente que acha que é mais um tribunal do Poder Judiciário. Não é, é do Poder Legislativo. É um órgão auxiliar do Congresso Nacional, né, para fiscalizar contas públicas. E o subprocurador parece que seguiu o exemplo dos ministros Toffoli e Alexandre de Moraes, usando o regimento interno acima da Constituição. Foi o que aconteceu lá no inquérito das fake news, né, em que o regimento interno prevaleceu sobre o devido processo legal previsto na Constituição, sem participação de Ministério Público, com a vítima sendo o julgador, né? E agora citou a lei orgânica do TCU, artigo 44,
que é o afastamento de funcionário, né, e responsabilizando até o seu superior no caso de problemas de contas lá. Ele sabe muito bem o que está escrito na Constituição, lá no artigo 86, os casos de crime de responsabilidade do presidente da República, que precisa de 2/3 da Câmara dos Deputados para começar o inquérito. Aí o presidente é afastado, né? Então, sem a menor chance, apenas teve a chance de aparecer no noticiário, só isso. Alexandre, vamos falar agora de um assunto econômico que vai reverberar ao longo de toda essa semana aí, porque os ex-presidentes do Banco Central, ex-ministros, economistas e banqueiros de peso assinaram um manifesto ali para cobrar efetividade no combate à Covid-19. Entre os signatários estão ali Pedro Malama, Ailson da Nóbrega, Rubens Recupero, Armínio Fraga, José Olímpio Pereira e Pedro Moraes Salles também. O manifesto será enviado nesta semana ao presidente Jair Bolsonaro, ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, também aos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Alexandre, como é que você avalia esse manifesto? As constantes cobranças e pressões, na verdade, estão atrapalhando o governo de Jair Bolsonaro, ou as pressões estão ocorrendo pelo governo até aqui, não têm conseguido apresentar resultados positivos nas políticas públicas de combate à Covid-19, Alexandre? Bom, em primeiro lugar, o grande valor dos nomes aí, 220 nomes de economistas, financistas, banqueiros, né? O topo, a elite, né? Muito bom, foi iniciativa do professor Marco Bonomo, né? Do INSPER, PUC, autor de livros, vendas e macroeconomia, enfim, é um professor do topo do país. Ele teve essa iniciativa e mais 4 redigiram esse manifesto e, enfim, teve 220 assinaturas. Muito importante. Só que, se eles tivessem ido ali na favela do Chaparral no sábado, eles conheceriam o Brasil real. Porque, claro que os filhos dele não estão espremidos no ônibus, claro que nunca um policial vai entrar numa lojinha deles mandando botar as mãos na cabeça, a esposa do dono da lojinha que está atendendo o balcão, né? Claro que não vai acontecer isso com eles. Estão tudo bem com eles, ótima a preocupação deles, mas tem uma frase atribuída a Einstein, porque a frase é muito inteligente, assim atribuíram a Einstein, que insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e procurar resultados diferentes. O que eles propõem? Eu anotei aqui o que foi proposto. É vacina, máscara, isolamento, distanciamento, vale dizer lockdown nacional e coordenação, né? Faz um ano que está funcionando a coordenação, 50 pessoas sempre ali presentes, eu já estive lá dentro, é um gabinete de guerra, acompanhando tudo, cada pedido de Estado, cada pedido de prefeito, a situação onde as coisas estão, sabem tudo. Mas talvez eu relevo, aí o pessoal está lá na Faria Lima, não está acompanhando exatamente o que acontece no país real. Então, mas está perfeito, só que esqueceram que estamos diante de uma crise médica, de medicina, não é de economia, não é macroeconomia. A consequência é microeconômica, sim, né? Mas é uma crise médica. Então, eu vejo aqui um manifesto em prol do Brasil de 310 médicos, né? Versus 220 assinaturas dos economistas, lá de Fortaleza, que eu dou mais valor, porque eles estão propondo soluções, né? Soluções novas, soluções inovadoras. Mais uma vez, economistas tratar do passado, né? Não propuseram nada do futuro a não ser fazer o lockdown. Então é a tempestade perfeita nesse momento, a proposta deles, é a tempestade perfeita. São médicos que pregam, alguns médicos que pregam que o doente, primeiro, que a doença fique grave,
quando estiver faltando ar para se internarem, junto com economistas que estão pregando o fechamento total da economia do país, vale dizer, das empresas e dos empregos. Eles estão propondo, né, junto com esses médicos, a tempestade, enfim, que vai piorar a situação. É o que eu penso. Ok, Alexandre, muito obrigado pela participação de hoje. Até amanhã, aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.